Oswaldo Eustáquio é um jornalista brasileiro que tem 2 mandados de prisão preventiva no Brasil, determinados pelo STF por ameaça e tentativa de abolição do Estado Democrático pelos atos de 8 de janeiro. Atualmente ele está exilado na Espanha e já teve sua extradição negada pelo próprio governo espanhol. Por quê? Porque foi entendido que o pedido de extradição por parte do STF foi feito com o intuito de perseguir o jornalista pelas suas opiniões políticas. Mas eu vim aqui falar sobre a sua filha, a Mariana Eustáquio, que tem apenas 16 anos de idade e virou alvo direto de decisões do ministro Alexandre de Moraes para atingir o seu pai. Ela teve as contas bloqueadas, passaporte apreendido, celular confiscado e uma ameaça absurda. Se ela usar as redes sociais, a mãe dela vai presa. Não é brincadeira, essa é a realidade do Brasil em 2025. A Mariana não responde a nenhum processo e não é acusada de nenhum crime, mas isso não impediu Moraes de impor sanções pesadíssimas. E tudo isso só porque ela é filha de alguém que Alexandre de Moraes entende como opositor político. E como ele não conseguiu prender o pai, decidiu perseguir a filha. Quando o Estado pune alguém sem processo, sem investigação, sem defesa, a gente deixou de falar em justiça e passou a falar em perseguição política. E não importa se você gosta ou não do pai da Mariana. O ponto é, nenhuma democracia sobrevive quando um ministro pode escolher quem fala e quem cala, quem pode se expressar normalmente e quem deve viver com medo. É um poder absolutamente sem freios, sem contrapesos, e quando um juiz concentra em si o poder de investigar, acusar, julgar e punir, como acontece nos inquéritos de Moraes, não estamos mais diante de um tribunal. A gente está diante de um feudo, de um estado de exceção que excepcionalizou a lei vigente. A acusação oficial para perseguição da adolescente é que o pai usaria o nome da filha para publicar críticas nas redes. Mesmo sendo verdade, a lógica seria proteger a adolescente, mas o que acontece? Ela é tratada como culpada. A vítima virou alvo. É a lógica das avessas. Se a preocupação fosse realmente proteger a Mariana, por que bloquear a conta dela? Por que confiscar o celular dela? Por que proibir que a Mariana fale? E só piora, tá? Agentes da Polícia Federal fizeram buscas na casa da família. Não acharam nada e uma policial resolveu revistar pessoalmente a menina, chegando a tocar por cima da calça nas partes íntimas dela. Esse é o tipo de violência estatal que deveria causar indignação geral. Mas, quando parte de uma ordem de Moraes, vira silêncio e parece que tudo está na normalidade. E é um caso completamente absurdo. Aliás, esse caso é importante porque escancara como funciona o sistema hoje. Não existem regras claras. O critério não é mais a lei, é a conveniência do ministro. Quem é amigo, fica em paz e quem é opositor, vira alvo. E o que está acontecendo com a Mariana mostra o quanto a gente regrediu enquanto sociedade. Nem durante a ditadura militar brasileira, familiares de opositores eram formalmente proibidos de falar. Hoje, em plena democracia, uma adolescente é punida por se expressar e vítimas de abusos como esses que eu falei. Quando a lei deixa de ser universal e vira seletiva, o Estado deixa de ser democrático e passa a ser autoritário. Não se vive mais sob um conjunto de normas, mas sob a vontade de um homem só. E esse é o perigo real. Um país onde o cidadão não sabe se está protegido pela lei ou refém de um juiz. E o caso da Mariana não é sobre gostar ou não do pai dela ou concordar com as suas posições políticas. É sobre qual sociedade nós queremos. Se uma adolescente pode ter a vida destruída sem acusação formal, qualquer brasileiro pode ser o próximo. Essa é a consequência de um Supremo que já não respeita limites e de um sistema político que assiste tudo em silêncio. Aliás, onde estão os movimentos para defender uma mulher e uma jovem como a Mariana? E é por isso que eu digo, a maior ameaça hoje à nossa democracia não vem de tanques nas ruas, de soldados, mas sim de canetas sem limites dentro do Supremo Tribunal Federal. E o nome disso não é outro senão autoritarismo de toga.